Aí sim, minha galera abençoada, John Olocke na voz, e se prepara que o capítulo 11 de Gênesis é onde a humanidade resolveu dar uma de construtora de arranha-céu para chegar no céu e acabou tomando um chega-pra-lá divino que bagunçou o coreto de geral. Tô falando da famosa Torre de Babel! A gente viu no capítulo passado a galera se espalhando pela terra depois do dilúvio, cada um com sua família, sua língua, sua quebrada, mas parece que a humildade não durou muito tempo, não. A rapaziada resolveu se juntar de novo e construir uma torre que tocasse o céu para fazer um nome para si mesma e não ser espalhada por aí. E será que Deus curtiu essa ideia? Pega a visão que esse capítulo vai mostrar que a soberba precede a queda e a confusão de línguas. Bora ver essa história que explica por que a gente fala tanto idioma diferente hoje em dia. Então, meu parceiro, minha parceira, se liga nessa fita. No começo, depois daquele reset do dilúvio, a terra inteira falava uma língua só, o mesmo papo reto pra todo mundo. Era tipo um WhatsApp universal, todo mundo se entendendo na moral. E a galera que tinha vindo lá do Oriente achou uma planície responsa na terra de Sinar e resolveu montar acampamento por ali. Aí um olhou pro outro e falou: aí, mano, bora fazer uns tijolos e queimar eles bem queimados pra ficar firmão? E usaram os tijolos no lugar de pedra e betume no lugar de argamassa. Os caras já estavam na engenharia civil avançada. E o plano deles era ambicioso pra caramba. Eles disseram: bora construir uma cidade pra nós e uma torre tão alta que o topo dela chegue até o céu. Assim a gente vai ficar famoso, vai fazer um nome pra nossa quebrada e não vamos mais ser espalhados pela face de toda a terra. Pega essa vaidade. Eles queriam glória pra si mesmos e estavam com medo de se separar, contrariando a ordem de Deus de encher a terra. Mas Deus, que vê tudo lá do alto, desceu para dar uma conferida na cidade e na torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor não curtiu nem um pouco aquela arrogância toda. Ele disse: eis que o povo é um só, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Tá ligado na preocupação de Deus? Se a humanidade unida na soberba já estava aprontando essa, imagina o que eles não fariam depois. Então Deus tomou uma atitude para frear aquela marra toda. Eia! Desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Pá, imagina a cena. De repente, o pedreiro não entende mais o engenheiro, o cozinheiro não entende o garçom, vira uma zona total. Um falando grego, outro hebraico, outro aramaico, ninguém se entendia mais. Assim, o Senhor espalhou eles dali por toda a face da terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso, o nome daquele lugar foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou por toda a face da terra. A torre que era para unir acabou separando. A tentativa de alcançar o céu pela força humana resultou em confusão e dispersão. Quebrada sinistra essa lição sobre humildade e obediência. Hein? Depois dessa treta da Torre de Babel, o capítulo continua com mais uma lista de nomes, a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé, mostrando a linhagem que vai levar até Abraão, o cara que Deus vai chamar para começar um novo plano. Se liga na descendência de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber, lembra dele? O pai dos hebreus. E Salá viveu, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Éber viveu, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. Foi nos dias de Peleg que a terra se dividiu? Lembra da Torre de Babel? Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E Naor viveu, depois que gerou Tera,
119 anos e gerou filhos e filhas. E Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, que depois virou Abraão, Naor, outro com o mesmo nome do avô, e Harã. E essa é a história da família de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló, o sobrinho de Abrão, que vai dar umas mancadas lá na frente. Harã morreu antes do seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor casaram. O nome da mulher de Abrão era Sarai, que depois virou Sara, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que também era pai de Iscá. Mas Sarai era estéril, não tinha filhos. Que parada triste pra época, né? Tera pegou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Eles foram até Harã e ficaram morando lá. E os dias de Tera foram 205 anos, e Tera morreu em Harã. E assim, meu parceiro, termina o capítulo 11 de Gênesis, com a humanidade espalhada por causa da sua soberba na Torre de Babel, e com a história se afunilando para focar num cara chamado Abrão, que vai ser o escolhido por Deus para uma missão sinistra que vai mudar a história do mundo. Depois que eu entendi que tentar ser Deus dá ruim, mas que Deus sempre tem um plano B na manga. Mete marcha que a história de Abraão vai começar? Aí, minha galera, que fita essa da Torre de Babel no capítulo 11 de Gênesis, hein? A galera quis construir um arranha-céu pra chegar no céu e fazer nome, mas Deus chegou e pá! Bagunçou as línguas de todo mundo e espalhou a rapaziada pela terra? Uma lição sinistra sobre humildade e sobre como a gente não deve tentar ser maior que o Criador. E depois a gente já viu a linhagem se afunilando até chegar no mano Abrão, que vai ser peça-chave no plano de Deus? Tá ligado na soberania de Deus? Que mesmo com as nossas mancadas ele continua no controle e guiando a história? Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que você achou dessa história da Torre de Babel? Acha que a humanidade aprendeu a lição ou a gente continua querendo construir nossas próprias torres de orgulho? E essa genealogia toda te deixou curioso para saber mais sobre Abraão? Solta o verbo nos comentários, meu camarada. Quero saber qual foi a sua brisa sobre esse capítulo, se te fez refletir sobre a nossa mania de querer ser independente de Deus. Compartilha aí sem caô. E se você tá curtindo essa nossa pegada de desvendar a Bíblia no estilo John Olok, aprendendo de um jeito que a gente se identifica e se diverte, não esquece daquela moral responsa pro canal, pra gente continuar levando a palavra pra mais gente. Curte o vídeo pra dar aquela fortalecida monstra, se inscreve para não perder nenhum capítulo dessa saga divina e ativa o sininho para ser o primeiro a pegar a visão dos vídeos novos. Assim a gente continua junto, firme e forte, crescendo na fé e no conhecimento da palavra. Tamo junto nessa caminhada e até o próximo capítulo que a história de Abraão vai começar com tudo. Paz!